A seguir, a palavra com o reverendo Miguel Lopes. E para fechar, hoje, nós vamos ler o capítulo 19 de Apocalipse, para que nós possamos fechar essa sexta sessão. Lembre-se que a gente estuda Apocalipse com o método paralelismo progressivo. Não usamos método cronológico, senão você se perde. 7 taças, 7 selos, 7 isso. Você não percebe, eu acho que até tem percepção nisso. Você não percebe que está repetindo as mesmas coisas, aprofundando, dando ênfase a outra. Ele vai ampliando conceitos, buscando desde a época de Cristo até a segunda vinda dele. Tá? Vamos ler. Depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: Aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Nós vimos como a grande prostituta, a Babilônia, que simboliza Roma, como ela matou servos de Cristo. Primeiro, segundo e terceiro século foi verdadeiro massacre. Nero pegava os cristãos, colocavam eles pendurados na estrada, jogava piche neles e queimava eles vivos para poder passar com a sua carruagem. Quando o povo estava muito agitado, naquela época existia a política do pão e circo, né? A população estava muito agitada, você então mandava eles para a arena, dava pão para eles e diversão. É o que acontece mais ou menos hoje, não é verdade? O povo está muito feliz, bota o time aí com mais torcida para jogar com outro oponente, e aí todo mundo fica feliz, bota o carnaval, todo mundo esquece os problemas, né? Assim, a política de pão e circo, ela é bem universal, né? E bem contextual, é verdade? Então, disseram pela segunda vez, né? Os seus servos, e disseram pela segunda vez: Aleluia, e a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 24 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: Amém, aleluia. As bodas do Cordeiro. Então nós vimos aqui primeira cena, primeiro ato, nós vimos uma multidão, né, angelical, de seres, dos exércitos de Deus, louvando a Deus pela queda da Babilônia, por tão grande justiça que foi feita, certo? Sangue dos mártires, gente morrendo, agora vem a justiça. Você lembra que no capítulo 6 de Apocalipse, nós vimos as almas dos que foram decapitados clamando: Senhor, até quando não farás justiça? A justiça chegou. E do trono saiu uma voz que dizia: Louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouviu o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se do linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso, sou um servo de Deus, assim como você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore somente a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vamos orar mais um pouquinho, depois eu continuo aqui. Senhor, nós pedimos a Tua presença nesse momento, e além dela, Senhor amado, que a Tua providência possa ser manifestada aqui, Senhor, Teus planos, Teus decretos, que o Teu governo se manifeste a cada dia mais em nossos corações. Complete aqui, Senhor amado, a Tua obra, dê continuidade,
solidifique a Tua palavra em nossos corações. Senhor, nós somos dependentes do Senhor. Queremos olhar o mundo com a Tua ótica, com a Tua cosmovisão, não com uma cosmovisão adquirida de um coração falho, uma mente, Pai querido, inclinada a querer, a não querer, a gostar e não gostar. Senhor, um coração enganoso. Nós queremos que a Tua palavra seja bússola para os nossos pés. Lâmpada para o nosso caminho é a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome. Amém, Senhor. Bem, meus amados, então, nós vamos ver aqui nessa primeira parte, né, os louvores dos exércitos de Deus por causa da queda da Babilônia, porque a Babilônia foi destruída e a justiça de Deus foi feita, e vamos ver também as bodas do Cordeiro, e a gente vai entender esse processo aqui todo, tá? Depois da queda da Babilônia, surge os aleluias do exército de Deus. Ouvimos 2 vezes aleluias pela vitória de Deus sobre a meretriz Babilônia. Verso 1 a 3. Depois dessas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: aleluia! A salvação, a glória, o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos. Aqui o anjo já declara que, porque a pessoa vê Deus retribuir o que eles fizeram, pode ser injustiça. Aqui o anjo, as grandes multidões, né, entram e dizem: verdadeiros e justos são os seus juízos, para que não haja sombra de dúvidas. Pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: aleluia! E a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono. Bem, queridos, para que a gente possa entender essa passagem, primeiro nós temos que ver que há uma voz grande, uma grande multidão no verso 1, adorando a Deus, glorificando a Deus. Por quê? Diz para mim. Por causa da justiça que foi feita contra Roma, a Babilônia, a grande meretriz. A justiça de Deus que retribuiu aquela que contaminou, aliciou, influenciou todas as nações. Isso a gente precisa ter muito certo na cabeça, entendendo o paralelismo progressivo na interpretação de Apocalipse. Ele vai lá desde a primeira vinda de Cristo, pega todo esse período histórico até a sua segunda vinda. É assim por sessões que nós interpretamos Apocalipse. Pega o início da vinda de Cristo e cada sessão vai pegar um pouquinho dessa vinda, algumas coisas, vai passar por todo esse período e chegar na segunda vinda de Cristo. É um paralelismo progressivo, certo? Cada sessão vai ampliando, amplificando, aprofundando e dando ênfase em aspectos que a outra não deu. Ok? Ficou confuso? Isso aí é algo que a gente está repetindo 1 ano e 3 meses, tá? Mas pessoal que está assistindo agora, eu estou aqui para explicar, vocês podem perguntar, normalmente a gente refaz. Mas para aqueles que já estão 1 ano e meio, sabe o que eu estou falando, ok? E aí, o que acontece? Isso aqui é sensacional. Por quê? Porque as hostes de anjos atribuem a salvação, a glória e o poder somente a Deus. A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Todas as coisas são do nosso Deus. E continua. Foi Deus e só Ele quem operou a salvação. Olha comigo Apocalipse 12, 10. Se a Teca puder botar aqui, Apocalipse 12, 10, a gente vai voltar um pouquinho. Então ouvi uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que o acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Nós vimos aqui sobre a mulher, você lembra?
que a gente estudou, todo aquele processo, nós vimos lá toda a questão genealógica, né, do filho da mulher, do descendente da mulher. Nós vimos todo o processo ali. Então, a voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. E continua lá: os anjos se regozijam com a majestosa salvação do povo de Deus. Coisa tremenda. 2 e 3. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez: aleluia, e a sua fumaça sobe para todo sempre. Enquanto a Babilônia queima, enquanto tudo é destruído, a justiça foi feita, os anjos, os exércitos de Deus louvam. E um adendo aqui para a gente não entender, para a gente não esquecer: todos os grandes impérios, até aqueles que ainda virão, são considerados Babilônias. Em todos os impérios há corrupção, a ganância, a morte, a perseguição, a imoralidade extrema, a ignomínia, a avareza, a ódio, a mortes em todos os impérios. Os que vieram, os que estão aí e os que virão, em todos eles. Então, de maneira direta e objetiva, a grande Babilônia aqui é Roma. Mas como nós estamos vendo que o paralelismo é progressivo, simboliza todos os grandes impérios que vieram, ruíram, estão, ruirão e virão. Ok? Isso tem que ficar muito bem na nossa cabeça. Assim como o anticristo. João diz que vários anticristos já estão no mundo. Ou seja, vários anticristos perseguiram a Cristo. Jesus, quando fala com Paulo é perseguidor da igreja. Antes dele, Saulo, né? Depois ele se torna Paulo. E ele diz para Saulo assim: por que você me persegue? Mas Paulo estava perseguindo ele? Saulo estava perseguindo ele? Quem Saulo estava perseguindo? A igreja. Mas a igreja só existe por causa de Cristo. Igreja não é alvenaria. Igreja é quando nós reunimos e estamos juntos. Igreja no grego significa assembleia. Assembleia significa quando as pessoas estão juntas, unidas, uma congregação. Aí somos igreja. Pastor, então quando eu estou fora da igreja eu não sou igreja? Não, você não é igreja. Você é uma pedra viva. Mas essa pedrinha, quando se une, cria o edifício, que é a igreja. Ok? Dizer que a igreja fora dos irmãos, não disso aqui, mas de estar junto, não, você pode ser tudo, menos uma igreja. Porque a igreja só se dá igreja quando está junto. Por quê? A palavra igreja significa o quê? A assembleia. Tá? Então, se não tem assembleia, não tem igreja. Mas pastor, Jesus falou: onde tiver 2 ou 3, ali eu estarei contigo. Não falou isso? É um termo legal, porque naquela época qualquer questão só era assentida, só era estabelecida, só era confirmada com 2 ou 3 testemunhas. Por isso que Jesus falou: onde tiver 2 ou 3, num processo de julgamento, eu vou estar. Ok? É interessante isso, né? Continuando. Veio o aleluia, a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostram e adoram a Deus que está sentado no trono. Olha que coisa interessante, né? Os 24 anciãos, eles simbolizam quem? Quem se lembra aqui o que simboliza os 24 anciãos? As 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Então, sempre quando fala dos 24 anciãos, é um símbolo das 12 tribos de Israel e dos 12 apóstolos. Então, faz 24. Ok? Os 24 anciãos, eles louvam a Deus, assim como os 4 querubins também, né? Está aqui escrito aqui.
E os 4 seres viventes se prostram. Lá do capítulo 4 nós vimos esses 4 seres viventes, lembra? Lá no capítulo 4 que nós vimos. Também expressa gratidão com aleluia, amém. Adoram aquele que está sentado no trono. E adoram, esses 4 seres viventes se prostram e adoraram a Deus que está sentado no trono. O interessante, aqui em Apocalipse 19, é o único lugar que aparece a palavra aleluia no Novo Testamento. É o único lugar que aparece a palavra aleluia no Novo Testamento. Pastor, mas tem tanta aleluia assim, eu vou ver. Não, você tem aleluia nos Salmos 106:1, você tem aleluia nos Salmos 104:35, você tem aleluia no Salmo 111:1, você tem aleluia no Salmo 113:1, você tem aleluia no Salmo 112:1, você tem aleluia no Salmo 113:9. Mas no Novo Testamento você tem aleluia aqui em Apocalipse 19, somente aqui. E o que significa aleluia? Louvado seja o Senhor, louvado seja Jeová. Tá bom? Segundo ponto, novamente João ouve a voz de todos os exércitos do céu, tanto anjo como os santos. As miríades de vozes proclamam que louvam ao Senhor e o temem. Versículo 5. E do trono saiu uma voz que dizia: louvem ao nosso Deus, todos vocês, os servos, todos os que temem, os pequenos e os grandes. Aqui os servos estão inclusos. Como? Aqueles que morreram em Cristo estão também louvando a Ele na eternidade. Ok? Louvam a Ele todos os seus servos. Louvam a Ele todos os seus servos. Isso é algo maravilhoso. Todos em uníssono declaram mais uma vez, aleluia. Versículo 6. Então ouvi o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Então, na verdade, o grande resumo aqui seria os louvores do povo de Deus, dos anjos, dos exércitos celestiais, pela justiça de Deus feita na Babilônia. A Babilônia. E isso pega do princípio, pega do meio e vai pegar no fim. Quem vai ser a grande Babilônia do fim? Eu não sei. Quem será a grande Babilônia? Quem será a grande meretriz no final? Quem será o próximo país que se tornará simbolicamente um império poderoso? Quem será? A gente não sabe. Mas dele subirá um dia fumaça. Porque onde houver, haverá mercadores negociando seus valores, gente afim só do dinheiro, imoralidade total, assim como Roma, igualzinho Roma, em todos os impérios que procederam ou sucederam, tiveram os mesmos problemas e terão. E, na verdade, no último império haverá o anticristo. Ainda que tenham vindo vários anticristos, haverá o anticristo. Ok? A besta que emerge do mar, nós vimos que são os poderes militares, econômicos, políticos, emergindo no mar. Roma. A besta, emerge da terra. Quem era? Era o falso profeta. Simboliza o quê? A falsa religião. Unido à besta que emerge do mar. Isso a gente viu na Idade Média, isso a gente vê quase que constantemente em países onde há uma junção disso ainda hoje.
Esses dois poderes unidos sempre trouxeram muito problema. E haverá sempre essa tentativa de união. Quem viu aquele filme Livro de Eli entenderá muito bem o que significa isso. Quem viu o Livro de Eli aqui? É uma arma que domina, se mal usada, para o mal, né? Então esses poderes unidos são terríveis. A gente está falando aqui, gente, já, ainda que cada sessão está dando ênfase a uma coisa, estamos falando da vinda de Cristo. Porque Cristo não pode vir antes do anticristo chegar. Ele tem que vir o anticristo. Ele tem que enganar as nações, ele tem que enganar as pessoas. Satanás não está preocupado muito com os teus probleminhas. Satanás está preocupado em jogar conceitos na tua cabeça, em te manter longe de Cristo, em tirar a tua visão de Cristo. Não é à toa que Paulo fala muito: meu alvo é Cristo, meu alvo, sigo para o alvo, o alvo. Porque você errou o alvo, você, como dizia Calvino, nosso coração é uma fábrica de criar ídolos. E nós podemos criar ídolos assim, ó. Um conceito pode se tornar um ídolo. O que se torna também essa besta que emerge do mar que nós vimos? As falsas filosofias, as filosofias que afastam de Deus. O que são filosofias? São ideias. Pode te afastar de Cristo. Ela se torna maior do que o próprio Cristo para você. É bem complicado isso. E profundo ao mesmo tempo. Porque o mundo... Há uma grande briga, né, entre o idealismo e o materialismo, né? Então o idealismo, ele prega que as coisas se desenvolvem mediante ideias. As ideias, elas são poderosas demais. Você quer ver uma coisa? Deixa eu pegar aqui. Pega o período da Idade Média. Olha como uma Europa na sua totalidade, a gente está falando de Idade Média porque ainda não existia a Oceania, nem a nossa América aqui, nem a América do Norte, nem a América do Sul, tá? Estamos falando da Europa ali. Olha os conceitos como simplesmente se tornaram um padrão. Depois você tem o Renascimento. O Renascimento varre a Europa. Depois você tem o Iluminismo. Ele simplesmente varre, juntamente com o racionalismo e depois com o empirismo, varre. É um conceito. Isso tudo gera sequidão na alma, né? Porque só razão, o ser humano não é só razão, não é verdade? A razão se torna o quê? Uma deusa. Se não passar pelo crivo da razão, não serve. Ok, show de bola. Os filósofos lá, né, usavam a razão. Todavia você não tem como provar o amor pela razão, tem? Tem. Alguns sentimentos você não consegue nem decifrar que você, sendo redundante aqui, está sentindo. Você não consegue entender. Aí você vem me dizer que tudo é regido pela razão? É complicado, mas tudo bem. Há um momento árido na humanidade. Aí há uma reação. Qual é a reação? O romantismo. Aí vai para o outro extremo. Sempre os extremos são uma maravilha, né? Tem cuidado com o extremo. Vai para o romantismo. O romantismo cria o quê? A ênfase nos sentimentos. E aí a gente morrendo com 30 anos, apaixonados. Tinha disputa de quem sofria mais por amor. Aonde veio os trovadores, né? Nas janelas das pequenas moças. Não é verdade? Da onde saiu um monte de coisas que a gente tem hoje, né? A gente não é influenciado pelo modernismo e pelo romantismo. E aí, uma nação é arrastada pelo romantismo. Agora me diz, nós somos influenciados ou não somos? Uma ideia, ela pode explodir, ou como diz aí na internet, viralizar e apanhar todo mundo.
Por isso que tem que ter os contrapontos, porque o ser humano, ele é influenciado, ele é como uma esponja. Poucas pessoas, eu vou dizer isso com muita tristeza, poucas pessoas gostam de pensar dá trabalho. Separar, fazer um contraponto, ver. A gente é privilegiado, porque a gente tem a palavra de Deus, é só fazer contraponto com a palavra. Por isso que o Senhor diz que lâmpada, Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a palavra de Deus. A gente tem que estar firme, por isso que o diabo faz de tudo, para você não ler a palavra. Para você ficar assim, ó, Senhor, qual é meu anúncio? Senhor, dá-me. Hoje eu li a palavra, não leu não, seu mentiroso, enganador. O inimigo está te enganando. Estou cansado, não dá. O que a gente falou no outro dia? Capítulo bem lido, capítulo bem lido, orado, meditado. Gente, há países aí que não pode ter, as pessoas dividem uma folha, cada semana um fica com uma folha. Semana tu lê Marcos 3, aí depois vai passando, poxa, uma folhinha, né? Cuidado. O privilégio que a gente tem de ler essas escrituras, se embebedar dela, se encharcar dela, ficar doidão do Espírito Santo mediante a leitura da palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar, senão não sai daqui, que isso aqui é muito bom. Vamos lá. Olha que coisa linda, né? Alegremos-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro. Chegou a hora das bodas do Cordeiro. A noiva já está adornada de linho finíssimo, resplandecente e puro. Versículo 8. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo. A noiva, tá? No versículo anterior fala da noiva. Resplandecente e puro. Olha que coisa linda, né? O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Essa noiva, ela está adornada. Quem é essa noiva, Marcelo? É a igreja. A igreja está adornada com linho finíssimo, o tecido mais caro da época. Ela já está adornada, mas não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo. E o linho finíssimo, ele diz que são os atos de justiça dos santos, são aquilo que praticamos em gratidão a Deus. É aquilo que eu faço em gratidão ao meu Senhor. Se lembra que a gente sempre fala, eu não pratico as boas obras para ser salvo. Eu sou salvo porque eu pratico as boas obras porque eu sou salvo. O linho finíssimo são os atos de justiça que os santos praticam em gratidão ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Bem-aventurados chamados para a boda do Cordeiro. A palavra boda significa votum, que é voto em latim, tá? Então tem muito a ver aqui com a promessa, né, com os votos matrimoniais que são feitos no casamento, certo? Então boda significa votos, são as promessas feitas, os votos feitos no matrimônio. E no grego é gamos, né? O banquete do casamento também tem a ver. João é impedido de adorar o anjo que lhe revela essas coisas. Olha o versículo 10, o que acontece? Prostrei-me diante dos seus pés para adorá-lo. O anjo, porém, me disse: não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Bem, aqui a gente vê um grande anjo, diz aqui que é um grande anjo, olhando para João e não aceitando ser adorado. Aí a gente vê, né, as pessoas falando assim, não, mas tem a latria e tem a dulia. A dulia é uma veneração, a latria que não pode, idolatria.
Mas essas pessoas se ajoelham para imagens, se ajoelham para tudo que é coisa. Mas aqui um anjo enviado por Deus diretamente não aceita que se curve perante ele. Até porque, quando eu me curvo a uma imagem, eu estou dizendo que aquela imagem, ela é onisciente, ela é onipresente e ela é o quê? Onipotente. Atributos que só cabem a Deus. Onipresente porque, se eu ajoelho aqui, tem alguém ajoelhando em Portugal, em Olaria, então, na verdade, ela é onipresente. Se ela está me ouvindo, ela está ouvindo o cara que está lá, está cá, então ela é onipresente. E onisciente. E se vai, não, ela vai levar. Então, quer dizer, são atributos que são atributos de Deus e não de nenhum ser criado por ele. E esse anjo aqui não aceita de jeito nenhum que se dobre e ore para ele. Adore a Deus, certo? Não faça isso. Sou servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus. Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Vamos continuar. Agora nós vamos ver a derrota da besta, tá bom? E do falso profeta, que é a besta que emerge da terra, tá? Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas, mas tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é o Verbo de Deus. Aqui a gente não tem mais problema, como no início de Apocalipse, sem saber quem é o cavaleiro do cavalo branco, né? Aqui é o Verbo. Lá, muitos tem várias interpretações, a gente entende que aquele cavaleiro é o Evangelho sendo proclamado, e se o Evangelho é Cristo, Cristo é o Evangelho, Jesus também está lá. Aqui, ele é abertamente declarado o Verbo de Deus, João 1:1, né? O Evangelho, ele é o Verbo de Deus, o cavaleiro branco. Olha, vamos começar a trabalhar essa parte. João agora vê e nos revela claramente o cavaleiro do cavalo branco, lá do Apocalipse 6:2. Diademas são os adornos reais, pois ele é o rei sobre todos. Ninguém conhece o seu nome, só Deus conhece o nome dele. Mas nos é revelado que ele é o quê? O Logos. Significa Logos? A palavra de Deus. Jesus é chamado Logos, a palavra de Deus. Tudo é criado pela palavra de Deus. Tudo foi feito por meio dele e para ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele estava no início com Deus. Não é isso? Então ele é o Logos, a palavra, o verbo. A nossa tradução usa verbo porque verbo denota ação. Palavra não. Seria Logos, né? Palavra, e aí traduzido para verbo, porque verbo denota ação. Ele criou todas as coisas, tá? E ele continua aqui. Está vestido com um manto encharcado de sangue e o seu nome é Verbo de Deus. O seu manto está encharcado de sangue, sendo que não é o sangue da cruz derramado por nós. Esse sangue aqui é do massacre que foi feito a meretriz, a Babilônia, a Roma, e será feito a última. É um símbolo, tá? Do massacre que é feito pela justiça do nosso Cristo. Ele suja, ele está com as vestes sangue, ele saiu como cavaleiro fiel e verdadeiro, e julga e combate com justiça. Por isso que o anjo vai dizer aqui em cima, porque verdadeiros e justos, no versículo 2, são os seus juízos. Nós não temos condições de julgar como Deus. Ele conhece todas as coisas, ele conhece o teu pensamento, inclusive pela palavra nós seremos julgados. Ele conhece cada pensamento do coração humano. E aqui esse julgamento não é para a igreja, esse julgamento é para aqueles que o recusaram, para aqueles que viraram as costas para ele, para aqueles que quiseram ser o seu próprio Salvador, para aqueles que buscaram o seu Salvador em outro lugar, para aqueles que quiseram ser o seu próprio Deus, para aqueles que se entregaram à devassidão
e a toda a influência da Babilônia serão simplesmente massacrados. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá como cetro de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Lagar era aquele lugar onde colocava as uvas e as pessoas pisavam a uva. Assim, essa imagem de que Deus vai pisar, esmagar. A gente viu em capítulos anteriores que o sangue seria da altura da carruagem. Você lembra? Sangue. Terrível. Terrível é o julgamento. Por isso a gente tem que proclamar esse evangelho. Arrependa-se, arrependa-se. Nós vimos aqui quantas chances o Senhor deu para eles. Quantas chances. Quantas chances. Mas se foram aliciados pela ganância, pela luxúria. A palavra é luxúria. Eu usei imoralidade, mas a palavra seria luxúria. Não de luxo. Luxúria é imoralidade. Tá? É duro essas palavras, mas é a última, é o ato último que foi proclamado desde o princípio. E diz mais: os exércitos do céu seguiam montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, voltando. Versículo 15: da sua boca sai a espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo a regerá com cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Você entende? Aquele que não lavou o seu sangue debaixo, lavou seu sangue no sangue do cordeiro. Peraí. Aquele que não lavou suas vestes no sangue do cordeiro está debaixo de quê, gente? Da ira de Deus. Efésios vai falar: aqueles que atuam agora nos filhos da desobediência. Ele nos livrou da ira de Deus. Então quem não está em Cristo está debaixo da ira de Deus. Ainda que nós olhemos para ele, não é nenhum matador, nenhum viciado, nem isso, nem aquilo, mas essa pessoa nega a única possibilidade de religação com o Pai. Ela nega a maior dádiva de Deus à humanidade, que foi seu Cristo esmagado na cruz para essas pessoas, morrendo no nosso lugar, nos substituindo. Elas rejeitam, elas cospem neles, quando diz não para ele. Deixa eu ser o meu Deus, deixa eu ganhar minha vida do meu jeito. E continua: no seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muita gente usa isso aqui, né? No seu manto e na sua coxa está escrito. Em algumas versões tá como se fosse tatuado, alguma coisa assim. Muita gente utiliza essa parte aqui para dizer que a gente pode fazer tatuagem normalmente, né? Isso aí, usando esse texto aqui, não tem nada a ver, né? Assim como usar Levítico lá, não se tatua por morte, também não tem nada a ver com tatuagem. Será que Jesus está com uma tatuagem na perna, dizendo reis por reis? Porque se ele está com uma tatuagem na perna, ele deve estar de cueca, aparecendo a perna, ele montado no cavalo, né? A ideia aqui é as coxas para fora. Mas será que é isso? A gente poderia trabalhar todas as questões aqui. Ou será que está escrito no manto dele, e ele está vestido aqui com diademas como rei, está por cima da coxa e está, né, no caso escrito na sua coxa, porque está na coxa e escrito. Eu não acredito que Deus ia botar Rei do Rei na coxa e ficar de um shortinho. Não acredito, né? Mas só para a gente desembaçar aí essa questão, tá bom? Vamos continuar. No seu manto, na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque Ele é. Ok? Vamos continuar. Eu parei aonde? No 17, né? Tá. Tão certo é a vitória de Cristo sobre a besta e o falso profeta, e a todos os que adoram, que o anjo, posto em pé no sol, convoca todos as aves a se ajuntar para a ceia. Que ceia é essa? Sabe os urubus, quando tem carniça?
Vamos lá? Diz assim: então vi um anjo posto em pé no sol. Um anjo posto no sol, não tem como não ver, não é verdade? Não tem como não ver esse anjo. E ele proclama, ó, então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, só poderosos, né? Carne de poderosos, carne de cavalos e de seus cavaleiros, carne de todos, agora já saiu dos poderosos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes, porque para Deus não existe rico, pobre, branco, preto, cavaleiro, cavalo, não, cavalo sim, né? Cavaleiro. O que existe é aqueles que o receberam e os que o rejeitam. Essa é a única distinção. Não tem mais distinção nenhuma. Olha que coisa tremenda vai ser, irmãos. A palavra de Deus, ela diz, pode abrir 2 Tessalonicenses 2:8, que o Senhor vai destruir. Isso aqui é o Amargedon, tá? Isso aqui já é o Amargedon que a gente viu na outra sessão. O Amargedon, que aí fica uma ideia de que o Amargedon é lá, né? Depois, né? Passou a tribulação, 1000 anos, nada disso, é aqui antes da vinda de Cristo. Os exércitos se reúnem para atacar a igreja do Senhor, e o Senhor vai entrar para simplesmente dissipar. Isso aqui, tá, Lili? São nações que foram aliciadas para atacar a igreja do Senhor. E o Senhor vai voltar e vai julgar os ímpios, né? A gente fala assim, oh, volta logo, mas não sabe as implicações disso, né? Vamos continuar. É uma carnificina, um massacre. Então será revelado o iníquo, é o anticristo, tá? A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Aí o Amargedon, o pessoal, não, as nações vão se unir, vão lutar. Gente, como lutar contra Deus? Deus não vai usar míssil, Deus não vai usar laser, Deus não vai usar... Como é que é a fórmula da bomba atômica? E igual MC ao quadrado, não é isso? Não vai usar essa fórmula também da bomba. Deus vai destruir todas as coisas com um sopro. Olha lá, olha lá. Matará o iníquo com um sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Só a manifestação dele já. Gente, nosso Deus é o Deus que chama a existência as coisas que não existem. Tudo que foi criado pelo que Ele falou. Ele não precisa mover nada, aliás, ele não tem nem braço. Ele fala e acontece, não tem Amargedon, não tem, a hora que Ele fala acabou, acabou. Ele fala. Se Ele der um sopro, acaba tudo. Não tem dualismo, o diabo e Deus, cabo de guerra. Não, nosso Deus é o Todo-Poderoso. Tudo que o diabo faz, tudo que o diabo apronta, está debaixo da soberania e da providência de Deus. Como dizia Lutero, Satanás é um cão amarrado na coleira, e ele só vai até onde Deus deixa. Nosso Deus é aquele que abre porta onde não existe. É o Deus que chamou a existência todas as coisas. Por isso que na minha vida e na sua, a gente deve viver debaixo da graça. A frustração é símbolo de quem não confia em Deus, porque acha que todas as suas vontades, seus sonhos têm que ser realizados. Senhor, eu quero que os seus sonhos na minha vida sejam realizados. Aquilo que é melhor para mim, porque tem sonho que se eu realizar vai dar ruim. Ok? Não, o governo pertence a Ele. E isso é maravilhoso. Olha, eu passei por 2 situações que para mim era o caos há pouco tempo. Um caos. Eu experimentei aquilo que o povo de Israel experimentou quando Senaqueribe havia mandado o seu servo, eu esqueci o nome dele aqui, dizendo, olha, não confie nele, Ezequias,
Porque Ezequias está mentindo para vocês. Eu destruí as outras nações e os deuses dela não livraram ela. Você acha que o Deus de vocês vai livrar vocês? Vocês acham mesmo? O povo estava meio errado, né? Ezequias foi um bom rei. Foi um cara que, né? Mas há esse ataque dos assírios. E Deus simplesmente, numa noite, destruiu 185 mil soldados, sem que Israel precisasse meter a mão numa espada. E eu me senti nesse dia assim, 2 problemaços grandes para eu resolver. Simplesmente eu faço uma pergunta a uma pessoa pelo chat, a pessoa me responde, dá o clique aqui, eu falei, ué, dissipou tudo. Ué, cadê? Oi? Cara, parecia uma fumaça de espada. Troço enorme, um monstro, um jacaré de boca aberta, aqui um crocodilo. Pastor, porque o nosso Deus chama a existência as coisas que não existem. O nosso Deus, com a sua palavra, diz: acabou. E acabou. Estou falando que todas as vezes vai acontecer isso? Não, mas Ele é Deus. Deus pode mudar a nossa história assim, ó. Esse é nosso Deus. Ainda que Ele use o processo natural das coisas, mas Ele é Deus. Em toda a plenitude do que significa ser Deus. Amém? Isso é maravilhoso. Isso é estupendo, é glorioso. Quero ficar velhinho pregando isso, se Deus me permitir. Então a gente vê aqui que ele vai ser destruído com um sopro. A besta que sobe do mar e a grande besta que emerge da terra, a grande ganadora, do capítulo 13, versículo 13 a 14, que vimos semanas atrás, são lançados no lago de fogo que arde em enxofre. Olha o versículo 19 a 20. E vi a besta e os reis da terra. Hoje a gente poderia colocar os poderosos, não é verdade? Os grandes, os presidentes, os G20, seja lá o que for. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Lembra quem é Jesus? Armagedon aqui. Eles estão se unindo para destruir quem? Jesus. O homem. Até o diabo se enganou, não é verdade? Ele matando Jesus, a vitória era na morte. Entendeu? Imagine um homem se não vai também ficar enrolado, né? Isso é algo glorioso. Abra comigo, por favor, Apocalipse 20, 10. Só abra uma paginazinha. Olha o que diz aqui. 20, 10. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Depois a gente vai ver aqui, ó, para quem já estudou o capítulo 20, eu vou pedir para vocês assistirem o capítulo 20, que eu não vou repetir não, tá? Tá em casa no vídeo capítulo 20, semana que vem eu venho com 21, tá bom? Porque eu já preguei o 20. Você vê essa parte aqui, ó, no capítulo 20 mesmo, no versículo 13, olha só o que diz: o mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Versículo 14: então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O inferno não é a estação final, é o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, vamos repetir, se alguém não foi achado, esse foi lançado no lago de fogo e enxofre. Ou seja, não há aniquilação aqui que nossos colegas pregam, aniquilação da alma. Eles vão ser lançados no lago de fogo e enxofre, vão sofrer eternamente, como Jesus disse. Essa morte aqui física, seja lá como ela se proceder, não é nada comparado com a morte espiritual. Não é nada. A pior morte não é a primeira, é a segunda.
Sim. Vamos continuar. 19, né? A 20. Mas a besta foi presa e com ela preso o falso profeta, que com os seus sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da imagem. Nós vimos que a besta que emerge da terra, quando a besta que emerge do mar morreu temporariamente, numa tentativa de imitar Cristo, ela volta à vida. A besta que emerge da terra é uma imitando o Espírito Santo, começa a propagar a morte da besta que emerge do mar. Se lembra disso? E aí é como se fosse o Espírito Santo colocando holofote na obra de Cristo. E as pessoas são enganadas, as pessoas começam a seguir essas maravilhas, as pessoas começam a adorar a besta. Ok? Isso é terrível. Mas a besta foi presa e com ela preso o falso profeta, que é a besta que emerge da terra, que com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta. Qual era a marca da besta? O que é a marca da besta, gente? É o chip? São ideias, filosofias e ideologias vãs. Por exemplo, o que é a marca de Cristo em você? É um chipzinho? A tatuagem? É o Espírito, certo? No seu coração. Você foi selado a verdade dele em você. Por que a marca da besta, né, tem que ser um chip, um arrozinho? Quem disse isso? O que é mais fácil? Você chegar no lugar e dizer assim: eu acredito nas suas ideologias, eu abraço essas ideologias e filosofias que são totalmente contrárias a palavras. Aí eu compro. É mais fácil isso ou botar um chip em cada um? Porque se eu tenho a marca de Cristo, eu não concordo com as filosofias. Ó, não falando mal da filosofia, filosofia tem muita coisa boa, tá? Estou falando da filosofia contrária a Cristo, tá? Essas filosofias, ideias, quem abraça ela, não abraça a doutrina de Cristo, a obra de Cristo que o Espírito Santo selou no teu coração. Eu que abracei, não vou me curvar às ideias que eles estão proclamando. Eu não compro, eu não vendo. Vamos dizer assim, entre aspas. Então a marca da besta, a gente viu que o 666, alguns tentaram usar, por exemplo, o hebraico, o grego, tanto a letra tem também significados em relação a números. Por exemplo, o romano, o algoritmo romanos, cada número daquele, cada letra daquela também tem um símbolo numérico. E muita gente tinha poemas que era escrito: eu amo não sei quem XX, eu amo XC, entendeu? Para dizer um nome. Então algumas pessoas usando isso dizem que o 666 era Nero César. Tá? Há estudos profundos. A Maiane tirou cópia aí para algumas pessoas. Quem quiser até dá para distribuir para vocês darem uma lidinha. Mas o que importa, na verdade, que Nero era o anticristo, né? Ele foi um anticristo, tem jeito, foi um dos anticristos. Domiciano, que veio após ele, também foi um anticristo, apesar do seu pai Tito, do seu irmão Tito e Vespasiano, seu pai, serem pessoas mais justas do que ele. Mas ele prolonga toda a maldade que Nero implementou por mais de 10 anos. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que sai da boca daquele que está montado no cavalo. Aquela galerinha, aquelas nações que se revoltaram contra o Cristo e vieram contra a igreja. Essa galerinha vai ser destruída como? Gente, não tem batalha do Armagedon, é uma carnificina, é um massacre. Como você vai brigar contra Deus com o quê? Com bala de canhão? É só com a palavra. Ok? Conclusão. Em sua segunda vinda, a perseguição de Satanás contra a igreja e o seu poder de enganar a terra cessarão para sempre. Ok? Toda a influência de Satanás, quer no sentido da perseguição, quer do engano, irá com ele para o inferno. Aqui, na verdade, é um período ainda intermediário, né?
para o inferno, para jamais surgir novamente como fora dele, como fora do inferno, né? Cristo, cavaleiro do cavalo branco, triunfa plenamente. Veremos na última sessão a derrota do líder deles, das bestas, da grande meretriz. Ele ainda está vivo. A última sessão vai pegar ele. A penúltima sessão pegou as bestas. A última sessão vai pegar o dragão, Satanás, a serpente que enganou nossos pais. Aquela que Deus disse: olha, o seu descendente vai ferir a cabeça dele, né? E a descendente... Não, como é que é? Perdão. Deixa eu abrir aqui, que às vezes eu confundo isso aqui. Deixa eu abrir aqui no 3. Essa promessa aqui é por toda a Bíblia, gente. Ok? Olha o que diz. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Entre a sua descendência, falando para Satanás, entre a sua descendência e o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? Se lembra que Satanás tenta matar essa linhagem? A gente viu isso lá no retiro, vimos aqui na igreja, até chegar Davi, até chegar Jesus, ele tenta matar. Gente, a humanidade é pecadora. No cerne da alma humana há um pecado terrível de egoísmo, egocentrismo, de latria, de raiva, de indignação. Gente, Calvino falava de fábrica de fazer ídolos, eu falo de fábrica de produzir pecados. A gente produz pecados. É que muitas vezes a gente chama de inclinação, de uma fraqueza, mas é pecado. A gente não consegue nem mais confiar um no outro hoje. Pessoas que você olha de nunca. Não, nunca não, sim. Como eu falei há pouco tempo, na situação específica, no lugar específico, vivendo uma história específica, ela faz o que nunca acreditou fazer. Terrível ser humano. Por isso que a depravação total é algo profundo. A gente olha assim, depravação total, não quer dizer que todo mundo é depravado, não, é o potencial para se depravar de maneira expansiva e por todos os lados que nós temos. As leis, os valores que aprendemos na família, o meio que nós vivemos, nos ajuda demais. Mas se soltos... Jean-Jacques Rousseau, no seu livro Emílio, falando de Emílio, ele dizia que criança não devia ser chamada a atenção até 10 anos. Não precisa ensinar nada disso. Deixa ela crescer sem nãos. Faz isso com uma criança, você vê. Para terminar, os outros foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Você lembra que havia o anjo no sol convidando para a ceia do Senhor? Gente, cada sessão, o que a gente tem falado aqui, Marcelo? Cada sessão termina com o fim do mundo, praticamente. Não terminou aqui? Como é que eu vou continuar isso cronologicamente se terminou tudo? O que sobrou virou alimento de ave. Porque no capítulo 20 retorna o Evangelho, todo esse período e blá blá, vai chegar. Só que agora ele pega o último, o dragão. Ok? Não se lê Apocalipse de maneira cronológica. 1, 2, 3. É de maneira cíclica. Paralelos progressivos, ampliando, aprofundando. Ok? E aqui acabou tudo. Como é que tem que começar alguma coisa? Não tem como. Tá bom? Semana que vem nós vamos ver a morte, então, do dragão, de Satanás, o grande líder da besta, que influenciou, deu todo o poder para ela influenciar a Babilônia, a Roma,
os grandes impérios. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos na beleza da tua santidade, porque a nossa cosmovisão não é a cosmovisão do mundo. Nós não temos, Pai querido, a ideia, Pai, de que tudo vai progredir para o bem. Não somos, muitas vezes, pós-milenistas, que apesar de ter alguns parâmetros conosco, acreditam que no fim do mundo as coisas vão melhorar, vai ter avivamento, a humanidade vai ser cristianizada. Pelo contrário, nós estamos vendo cada vez pior. O homem evolui na tecnologia, Senhor, mas na sua humanidade ele está cada vez pior. Caim continua matando Abel. Senhor, nós te glorificamos na beleza da tua santidade, que nós possamos olhar o mundo, Pai, com a ótica que o Senhor olha. Nós podemos, Senhor amado, ver tudo ruir, nós podemos ver tudo virar um caos, mas tu és o Deus da ordem, tu vai botar ordem nisso. No início a terra era sem forma e vazia, era caos, e o Senhor deu ordem. Tu é um Deus que gosta de ordem. E por mais que o homem, influenciado pela besta, influenciado pelo grande dragão, pelo falso profeta, que é a besta que emerge da terra, ele possa destruir tudo com as suas mãos, tu és o Deus que garante, Pai querido, que no final novos céus e nova terra surgirão. Nós te louvamos, Senhor, e a ti glorificamos, junto com essa multidão de anjos que glorificavam o teu nome, porque tu fizeste justiça com a grande meretriz. Sabemos que isso vai ocorrer no último tempo. Tu continua fazendo na história e tu vai fazer. Cada império daquele que levantou ruiu. Roma, imponente, ruiu. Quem é César, Senhor? Um nome dado a muitos cachorrinhos, sem desmerecer esse nome, porque muitos homens são chamados de César. Mas quem é César? Quem é Nero? Quem é Galícula? Quem é Marco Antônio, Senhor? Quem é Cleópatra? Quem é, Senhor? Mas tu és o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Pai.